2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Repita comigo: além do tempo. Além do tempo. Então, mais alto você puder: além do tempo. Além do tempo. Amém? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amém? À medida que você encontrar, se coloque de pé, por favor. Você que está em casa, Deus abençoe sua vida. Venha nos visitar a Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim. Ainda tem lugar aqui para você. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Nós vamos falar sobre o tema hoje: além do tempo. A palavra de Deus diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Podemos ler? Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. No 3, vamos ler junto? 1, 2, 3. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Pode se sentar, já está orado, abençoado. Queridos, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta, ele está aqui fazendo uma defesa de fé e também reanimando um povo que estava desanimado. E por que esse povo estava desanimado? Porque havia infiltrado no meio da igreja falsos mestres, lobos, que estavam dizendo: ó, vocês estão esperando Cristo voltar? Está demorando demais, esse Cristo não vai voltar não, esse Cristo já foi, já passou. Essa era a dinâmica do contexto. Então o apóstolo Pedro, ao falar para essa igreja, ele diz o seguinte: olha, vocês não devem ignorar a promessa, porque o que para vocês parece ser demora, para Deus não é nada. Então ele diz: ó, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que para vocês é demorado, é custoso, o que para vocês é difícil, para Deus é como um dia. Então Pedro está dizendo: além do tempo, pensem além do tempo, vivam além do tempo, não se limitem ao tempo, vá além do tempo. E não é diferente nos nossos dias. Nós encontramos muitas pessoas por aí que querem descredenciar a Bíblia, dizendo que já passou e que não vai acontecer, mas nós precisamos viver além do tempo. O tempo que nós vivemos é o cronos, o relógio, é primavera, outono, verão e inverno. Esse é o tempo que nós vivemos aqui. Mas existe um tempo além desse tempo, que é o Kairos de Deus, o tempo de Deus. E nesse tempo de Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Porque Deus está além do tempo, Ele é o Criador do tempo. Você entende isso? Deus, Ele não é afetado pelo tempo. Deus, Ele não é afetado por nada do que nos afeta. Então, quais as lições que nós podemos aprender com o apóstolo Pedro hoje? A primeira lição, além do tempo, é que você não pode controlar o tempo. Então, não brinque com a vida. A primeira lição que nós estamos aprendendo hoje é que aquilo que nós não podemos controlar, nós não podemos parar as estações, nós não podemos parar as horas, nós não podemos parar os meses, nós não podemos parar o envelhecimento biológico da nossa vida. Isso é impossível para nós, não tem como parar. Por isso o texto diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como 1000 anos. Sabe o que o texto está dizendo? Pouco importa se é um dia, ou pouco importa se é um ano. Para Deus o tempo não tem efeito nenhum. O contrário, para mim e para você, o tempo tem muito efeito. Então a vida é preciosa, o tempo é precioso. Você precisa viver além do tempo. Você precisa entender que o seu tempo aqui já está determinado. Como diz Hebreus 9:27, ao homem está condenado morrer uma só vez, vindo depois disso juízo. E é por isso que Pedro, ao falar com esse povo que estava ansioso, com esse povo que estava cheio de questionamento, com esse povo que estava se perguntando: será que Cristo vai voltar mesmo? Quando isso vai acontecer? Sabe essas perguntas que não vão te levar a lugar nenhum? Você só precisa crer e esperar. E quando Ele voltar, a hora que Ele vier buscar a sua igreja, está certo, está abençoado. Se demorar 1000 anos, para Ele não é nada. Se demorar 100 anos, para Ele não é nada. Para mim e para você o tempo é dolorido, é pesado, mas para Ele 1000 anos ou um dia é nada, porque Ele é Senhor do tempo.
Então o tempo é muito precioso para nós. O tempo é algo muito valioso para nós. Então a primeira lição que nós aprendemos é: não brinque com a sua vida, não brinque com as suas oportunidades, não brinque com o tempo que Deus tem te dado aqui, porque um dia esse tempo aqui vai acabar. O que para Deus é como um ano, 100 anos é como um dia, 1000 anos é como um dia, 2000 anos, quantos 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Para mim e para você é diferente. Um ano faz um peso enorme na nossa vida. 2 anos tem um peso enorme na nossa vida. 3 anos tem um peso enorme na nossa vida. É só perguntar aí para os garotão acima de 50. É só perguntar aí para as garotonas que já passaram os 45. E você vai ver como que o peso já chegou, o peso do tempo já te alcançou. Agora, meu irmão, 1 milhão de anos, ou infinitamente, não vai mudar Deus, porque Deus continua sendo Deus. Mas esse tempo que nós vivemos aqui, ele é crucial para definir algo para mim e para você: onde vamos passar a eternidade. Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo por que vocês estão se preocupando com o tempo? Vivam além do tempo, mas o tempo que vocês têm para viver, viva da melhor forma possível. O apóstolo Tiago, em Tiago 4:14 diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Sabe quem nós somos? Nós somos pessoas que estamos limitadas a um tempo, e que esse tempo para nós, 100 anos, é uma eternidade para nós. Quando alguém vive 120 anos, o jornalista vem, todo mundo quer saber, é uma eternidade para nós. Mas Deus olha para 100 anos, Deus olha para 1000 anos como um dia. Porque o tempo não afeta Deus, mas ele afeta a mim e a você. Então viva intensamente para Deus. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Viva sempre para Deus. Não fique querendo viver o seu tempo aqui na terra para você, mas viva para a glória dele. Viva além do tempo. Viva para a glória de Deus. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que o tempo, ele tem uma função primordial: revelar a nossa total fragilidade, a nossa humanidade. Sabe o que o tempo faz conosco? Revela a nossa fragilidade, a nossa humanidade. Tem garotão aqui hoje que daqui 40, 50 anos não vai conseguir fazer o que faz hoje, porque o tempo vai revelar a sua fragilidade, o tempo vai revelar a sua humanidade. O tempo, ele faz isso conosco. Agora Deus diz: para mim 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Esse tempo revela a nossa fragilidade, e a gente precisa deixar o orgulho para trás, irmão. A gente precisa deixar a soberba para trás, a gente precisa deixar as nossas arrogâncias para trás, porque o tempo está passando, e o tempo vai mostrar dia após dia que você é frágil, que você é limitado, que você é alguém que precisa ardentemente de estar em Deus, no único que é eterno, que é soberano e que quer dar a eternidade dele para você. Por isso Pedro diz que 1000 anos para Deus é como um dia, mas para nós é algo impensado aos olhos humanos. 100 anos é um peso terrível para nós. 70 anos é um peso terrível para nós. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 90, no versículo 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha o que a Bíblia está dizendo: tudo passa rapidamente. O tempo revela a sua fragilidade. Por mais atlético que você seja, por mais marombado na academia que você seja, você pode até envelhecer bem, mas não adianta. Você pode malhar, você pode correr, você pode estar muito bem fisicamente, mas você não vai conseguir disputar com um menininho de 15 anos, porque o tempo, por mais que você tenha esse cuidado, mostra a sua humanidade, a sua fragilidade. Esse tempo que Deus diz que não é nada, diz 1000 anos para mim é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Para nós ele tem o peso de mostrar quem nós somos. Então por que você está perdendo tempo odiando? Por que você está perdendo tempo com arrogância? Por que você está perdendo tempo com avareza? Perde tempo essas coisas. Porque daqui uns dias você vai ver que você precisa de todo mundo precisa de todo mundo. Daqui uns dias você vai ver que você não vai conseguir subir uma escada tão correndo como você sobe hoje.
Você não vai conseguir fazer algumas coisas que você faz hoje, porque o tempo vai mostrar que todo mundo, seja rico ou pobre, envelhece, que todo mundo é frágil, que todo mundo é limitado dentro da sua questão biológica no viver. Então, meus irmãos e irmãs, o tempo ele crava para nós a nossa fragilidade, porque o texto de Salmos 90, 10 deixa claro que passou dos 70 é enfado e cansaço. A terceira lição que nós aprendemos com Pedro é que o mesmo tempo que revela a nossa fragilidade, o mesmo tempo que revela a nossa humanidade, é também o mesmo tempo que revela a soberania de Deus. O mesmo tempo que diz que nós somos finitos, o mesmo tempo que diz que nós vamos morrer, o mesmo tempo que você já viu muita gente indo cedo ou já velho, esse mesmo tempo que vai deteriorando cada um de nós, não pode tocar em Deus. Esse mesmo tempo não tem efeito nenhum em Deus. Esse tempo diz que eu e você somos frágeis, mas esse mesmo tempo diz que Deus é Deus, que Deus é soberano, porque Deus olha para esse tempo e diz: 1000 anos não é nada para mim, é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Sabe o que Deus está dizendo? O tempo não importa para mim, porque eu sou o Criador do tempo, eu sou Deus sobre o tempo, eu sou o Senhor sobre o tempo. O tempo revela a nossa humanidade, mas o tempo também diz para nós que Deus é eterno e soberano. E é por isso que nós precisamos servir e amar dia após dia, porque o nosso Deus é um Deus além do tempo. Passa as estações, passa os séculos, passa as gerações, passa a eternidade, Deus continua sendo Deus. Aonde está Estânia? Aonde está Mussolini? Aonde está grandes homens, os faraós? Aonde está lá os presidentes famosos dos Estados Unidos? Aonde estão os grandes imperadores, os grandes artistas? Todos passaram. Deus continua sendo Deus. Porque o tempo diz para esses grandes homens, o tempo diz para esses grandes famosos, que eles não são nada. A fama desse mundo não pode parar o tempo. O poder desse mundo não pode parar o tempo. Mas Deus diz: eu paro um dia como se fosse 1000 anos, eu paro 1000 anos como se fosse um dia. Sabe o que Deus está querendo dizer nesse texto para nós? Que Ele é um Deus soberano, e Ele é infinitamente soberano sobre tudo, sobre todos, e inclusive Ele tem um tempo na palma das suas mãos. O tempo que mostra a nossa fragilidade também é um tempo que mostra quem Deus é, soberano sobre todas as coisas. Por isso Pedro diz para aquele povo: por que vocês estão ansiosos, querendo esperar, querendo falar do amanhã, querendo falar de algo que não pertence a vocês? Simplesmente sirvam ao Deus que tem o tempo em suas mãos. Por isso nós precisamos viver além do tempo. Mateus 24, 35 diz assim: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sabe o que Mateus está dizendo? Que o tempo vai deteriorar até os céus que nós vemos e a terra, mas a palavra de Deus ela é eterna. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 9, versículo 6? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe quem Deus é? Pai do tempo, Pai da eternidade. Ele é Senhor. O tempo que revela a nossa fragilidade, o tempo que marca para nós o nosso final, a nossa finitude, também é o mesmo tempo que diz: o Senhor é Deus. Sabe quando você olha para o espelho? Sabe quando você olha algumas fotos suas? Naquela época não tinha nem filmagem direito, né? Para alguns aqui, né? Não tinha nem câmera fotográfica para alguns, né? Como tem hoje. Era aquela que você tinha que bater foto, esperar revelar, e algumas ainda queimavam. Lembra disso, irmão? Sabe quando você vai pegar algumas filmagens de DVD e não funciona mais? Outro dia eu fui pegar a filmagem do DVD do meu casamento, fiquei triste que ela nem rodou, irmão. E eu guardo com tanto carinho, vai se deteriorando o troço, nem rodou, apesar que eu e minha esposa continuamos bonitos do mesmo jeito. Mas o tempo vai mostrando a nossa fragilidade. Quanta gente você já viu morrer, irmão? Quantos velórios você já foi? Quantas pessoas você viu morrer novo, mas quantas pessoas você viu morrer velho? O tempo veio, determinou, acabou. Para alguns o tempo foi 50, para alguns o tempo foi 60, para alguns o tempo foi 10 anos, para outros
o tempo foi 100, 120, mas ninguém fica nessa terra para sempre. Mas o texto está dizendo: Deus é Senhor do tempo. Esse tipo que é cruel para nós, ele olha para Deus e diz: esse domina, eu domina todos, porque ele é Senhor. Por isso 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus está dizendo: para mim o tempo não tem efeito nenhum. Quem está entendendo, diga amém. E eu termino dizendo nessa noite para você a quarta e última lição. Repita comigo: eu preciso ficar firme. Diga: eu não posso vacilar na fé. Eu preciso ficar firme em Cristo. Diga: porque Ele preparou um lugar aonde o tempo não terá poder sobre mim. Sabe por que a gente precisa ficar firme? Porque esse mesmo Deus que olha para o tempo e diz para o tempo: 1000 anos, você é como 1000 dias. Como um dia. Um dia você é como 1000 anos. Esse mesmo Deus preparou uma morada para mim e para você, aonde não vai ter morte, aonde não vai ter cansaço, aonde não vai ter dor, aonde não vai ter choro, e aonde a gente não vai preocupar olhando para o relógio, aonde a gente não vai se preocupar com primavera, outono, verão e inverno, aonde a gente não vai se preocupar com as catástrofes dessa terra, se tem terremoto, se não tem, se tem maremoto, se não tem. A gente vai se preocupar com fofoca, a gente vai se preocupar se está falando da gente no Facebook, no Instagram, no Twitter. A gente vai se preocupar com política, irmão, se quem ganhou, não ganhou. A gente não vai se preocupar, irmão, com nada, porque nós estaremos morando com aquele que é Senhor do tempo. Nós estaremos morando com aquele, irmão, que vai dizer para nós: ó, tens um corpo glorificado agora, não envelhece, não morre, não chora, não sente dor, não tem fragilidade, porque agora você está com o Pai da eternidade. Porque lá naquele tempo finito na terra, sabe o que você fez? Você foi fiel, você honrou a Ele, você buscou a Ele, você não se entregou, você sabia que lá era um tempo passageiro, então você se agarrou naquele que é o Pai da eternidade. Então a quarta e última lição para você é: quer viver uma vida eterna, quer viver um tempo infinito, quer viver em um tempo que o seu corpo não vai sofrer, quer viver em um tempo em que você não vai passar pela fragilidade dessa terra, fique firme com o Senhor. E não desista, porque lá não será só 1000 anos, será uma eternidade, de eternidade em eternidade, ouvindo o Senhor dizendo: vinde a mim, benditos do meu Pai. João capítulo 17, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O único Deus verdadeiro. Conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e tem a vida eterna. Apocalipse 2:10: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Meus irmãos e irmãs, e sabe o que vai fazer a gente ver esse tempo? Perdão dos nossos pecados. Agora, como eu recebo o perdão dos meus pecados? É quando eu vivo aqui nessa terra um tempo onde eu reconheço que só o Pai pode me perdoar, aonde eu chego diante dele e digo assim: Pai, fui eu que pequei. Onde eu vivo um tempo nessa terra de arrependimento. Eu não fico jogando os meus erros para os outros. Eu bato no peito e digo: Senhor, foi eu que pequei. O meu tempo está passando aqui, eu quero ser fiel. Por isso eu quero que você conseguiu colocar o vídeo aí, na hora tem o vídeo. Presta atenção nesse vídeo. Olha só, apague as luzes, presta atenção nesse vídeo. Depois você me fala. Presta atenção nesse vídeo. Olha o vídeo que eu quero passar para você. Além do tempo, presta atenção. Não pisque, não olhe para lugar nenhum mais. Mas olha para esse vídeo aí, ó. Presta atenção. Quem mexeu, menino? Fui eu. Quem mexeu? Fui eu, pai, responde o filho chorando. O pai, obviamente, se preocupa no início com o bem material que acabou de perder, mas logo na sequência ele se ajoelha e abraça os filhos, dizendo: não tem problema. Isso me faz refletir não só sobre o poder da família, mas sobre o poder espiritual. Esse pai age com tamanha compaixão e alegria quanto Deus age conosco. Cada vez que nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus é fiel e justo
para nos perdoar. O filho não fugiu à responsabilidade. E o pai entendeu que o seu maior tesouro estava ali. Esse vídeo revela a grandeza e a pureza do coração de um pai e revela a pureza e a grandeza do coração do próprio Deus, que nos perdoa a cada instante. Sabe o que é bonito esse texto? Que o menino foi tão homem quanto qualquer homem grande. Ele não se escondeu. Ele foi além do tempo e disse: foi eu, pai, que mexi. Foi eu que mexi. Em primeiro instante, o pai se preocupou com a caminhonete, mas logo o pai viveu além do tempo. Ele entendeu que a vida do filho poderia ter sido ceifada, e ele abraçou o seu filho e disse: não tem problema, filho. A gente precisa viver além do tempo. Você está amando coisas e usando pessoas. A gente está perdendo o nosso tempo aqui porque a gente está preocupado com coisas além do tempo. Quando eu e você fazemos como essa criança, não temos medo de dizer: foi eu, Deus, que pequei. Foi eu, Deus, que falei. Foi eu, Deus, que fiz fofoca. Foi eu, Deus, que fiz isso. O Pai te abraça e você vai viver além do tempo. Sabe qual é o problema? É que a gente quer ganhar tempo nessa terra. E a gente quer ganhar tempo nessa terra agradando pessoas. A gente quer ganhar tempo nessa terra sem ter a coragem daquele menininho de dizer: quem mexeu? Fui eu, Pai. A gente quer jogar a culpa do nosso Deus para as pessoas, e a gente acha que está ganhando tempo aqui. Só que se a morte chegar para você, o seu tempo que terminar, você não vai viver além desse tempo, porque você vai morrer por aqui e terá também uma morte eterna no inferno. Mas se você viver para Deus aqui e dizer: Senhor, fui eu falei, eu errei, Senhor, eu quero viver além desse tempo, que eu sei que eu não preciso agradar ninguém aqui, porque esse tempo vai passar. Você não só vai viver aqui, como você vai viver na glória com o Pai. Então a minha pergunta para você é: o que você está fazendo com esse tempo? Porque esse tempo que você está vivendo aqui vai influenciar no tempo da eternidade. Por isso, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas um dia para nós é um peso grande. Um dia após o outro traz o peso da idade, traz o peso do tempo para nós. Mas o Pai quer te levar para um lugar aonde não terá mais o peso do tempo. Precisamos viver além desse tempo. Precisamos olhar para a eternidade. O apóstolo Paulo dizia: quanto a mim, esqueço tudo para trás ficou e corro para o prêmio da soberana vocação que está proposta a mim. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero perguntar: o que você está fazendo com o seu tempo aqui? Porque um dia esse tempo aqui será terminado. Eu estava conversando com alguém esses dias, e alguém falou para mim: pastor, eu pedi a Deus para viver 50 anos. Eu disse: Senhor, deixa eu viver 50 anos. E aí essa pessoa chegou de 50 anos. Primeiro, quando ela era certa, ela falou: Senhor, deixa eu casar. Aí ela casou. Aí, Senhor, deixa eu viver 50 anos e ter filhos. Aí quando ela chegou de 50 anos, filhos: ô Senhor, deixa eu viver os netos, teve netos. Agora ela diz para mim que está pedindo uns dias a mais para o Senhor. Porque assim, irmão, quando ela pediu para viver 50 anos, ela era adolescente. E passou tão rápido, que o tempo traz um peso para nós. Mas para o Deus que nós servimos, não há peso algum. Viva além do tempo. Que os seus projetos aqui, que os seus sonhos aqui estejam alinhados com o Senhor. Para quando tudo aqui terminar, como aquele menino recebeu o perdão do Pai. Aquele menino, irmão, aparentemente causou um prejuízo de mais de 30 mil reais para o pai, e quase que ele ceifou a vida dele do próprio irmão. E o pai gritou: arreda, arreda, arreda para o canto. Quem mexeu? Quem mexeu? E o menino disse: fui eu, pai. E o pai ajoelhou, o abraçou e disse: não tem importância. Sabe o que o pai quer ouvir de nós? Nesse tempo, fui eu, Senhor. Não foi meu esposo, minha esposa, não foi o pastor, não foi a igreja, fui eu, Senhor. E eu estou aqui porque eu quero teu abraço. Foi ninguém. Sai desse tempo de acusação, sai desse tempo de murmuração, sai desse tempo de vitimismo, de ficar se escondendo. Sai desse tempo e entre além do tempo, dizendo: fui eu, Senhor, e eu quero ser curado, porque eu quero viver com Deus que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Eu quero viver com Deus que Ele é o sol da justiça, Ele é o Senhor da paz.